É que alguém colocou na nossa cabeça que Deus vai te dar o que você precisa. Ele escondeu de você que Deus já é o que você precisa. E Ele te condicionou no meio de uma sociedade de consumo a buscar a Deus para obter coisas que te satisfazem. E te enganou, escondeu de você e de mim que Ele, Jesus, já é tudo que nos satisfaz, ou deveria ser. Mas nós somos tão crentes e tão carentes que a gente está sempre correndo atrás de uma novidade. E para dizer a verdade, que Deus não nos ouça, Ele não é tudo para nós. Eu brinco, a gente fez show com o Resgate lá em Goiânia sexta-feira. Aí vem o pessoal com os discos antigos, CDs antigos, assina aqui! E eu sempre brinco assim, falo, lá em São Paulo, com essa assinatura e mais R$5, você pega o metrô para qualquer lugar de São Paulo. Só a assinatura não dá, mas se tiver o cincão, você consegue. É assim que nós pensamos de Jesus. Se eu tiver Jesus e Ele me der mais alguma coisa, aí eu vou ser feliz. A plenitude está nele. E vimos a sua glória, que Moisés não viu, cheia de graça e de verdade. E ele completa no verso 18 dizendo, ninguém jamais viu Deus. Não dá para ver. Não dá. Não dá para ver. Mas o Filho, que estava no seio do Pai, revelou a Deus para nós. Ele disse para nós, ele mostrou, ele interpretou Deus. Essa palavra, esse verbo, exegeomai, significa trazer a verdadeira interpretação, trazer o significado, interpretar. É desse verbo que vem um substantivo grego que a gente usa na teologia chamada exegese. Exegese é entender o texto no seu contexto. Então a gente vai na língua original, lê o grego ou lê o hebraico, estuda o contexto histórico, estuda como é que era o autor, quem é a pessoa que está recebendo aquela epístola ou aquele rolo, qual era a situação daquele povo naquela época, economicamente, religiosamente, socialmente. Eles estavam subjugados, eles estavam conquistando uma terra, estavam sendo derrotados, o povo era fugitivo, era Império Babilônico, era Império Romano. A exegese é você ir a fundo para tentar entender o melhor que você pode, tudo o que estava acontecendo, para poder trazer uma lição e dizer, para nós hoje, aquilo que foi escrito lá atrás significaria talvez isso, que é o que eu faço aqui todo domingo. E Jesus fez uma exegese do Pai. Ele veio e se mostrou, diz, atenção galera, eu vou interpretar Deus para você, é isso aqui ó. Tudo que vocês podem ver da maneira mais humana e mais clara está aqui diante de vocês. Vocês podem tocar, ouvir e ver. Ele é o Deus entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas nós temos um problema com isso. Porque a gente não quer graça. E nem verdade. A gente quer que alguém nos engane que a gente gosta. Porque a verdade dói demais. Olhar para o espelho e falar, está aqui um pecador, falso, hipócrita. Quando eu era garoto, falei isso ontem num encontro, a gente cantava uma música, eu não sei quantos aqui são da minha época, que dizia assim, somos jovens crentes que amam ao Senhor. Quem lembra? Sim, jovens crentes que amam ao Senhor. Usamos a Bíblia todo dia em oração com alegria. Vamos parar, vamos negar? Nunca. Com a certeza e a firmeza, vamos sem temor. Jovens crentes que amam ao Senhor. Teve uma época na minha vida que eu brincava com isso, falava assim, como a gente é hipócrita. Porque a gente cantava, somos jovens crentes, mentira. Que amam ao Senhor. Amam mais ou menos, você nem lê a palavra. Usamos a Bíblia todo dia, não usa nada, você nem lê esse negócio. Em oração com alegria. Que alegria? Você vai orar? Ah, vai ter que orar. Não tem alegria nenhuma. Vamos parar, vamos negar. Nunca. Negamos todo dia, toda hora. Com a certeza e a firmeza. Que certeza, que firmeza. Vamos sem temor. Está morrendo de medo.
que diminua eu. Uma balela. Eu canto que diminua eu e depois fico orando, Senhor, me honra, me coloca no topo. Que diminua o quê? Esse nosso momento aqui, à vez, esse momento nosso é um campeonato de hipocrisia. É por isso que eu não chamo isso de culto, porque isso não é culto. Isso aqui é uma celebração. A palavra culto é sinônimo de sacrifício. A gente não faz sacrifício. Aqui parece mais uma sinagoga do que um templo. É lugar de aprendizado, de ensino, de palestra. Não é um culto, é uma celebração de adoração. Culto somos nós. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a lógica do vosso culto. Não é o que você faz aqui dentro, é o que você vive lá fora. Quando acaba a celebração, que a gente já cantou, já enganou, já levantou a nossa luz, fizemos a nossa dança e etc. Aí a gente sai por aquela porta, aí Deus fala, agora começa o teu culto. É você sendo um sacrifício. Tua mente, tuas atitudes. Nós somos um culto e o nosso comportamento, a nossa ética é o nosso louvor. Louvor não é a música que a gente canta aqui. Agora nós vamos louvar. Não vamos, você já é um louvor, ou deveria ser. 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nem depender de alguém que fala, vamos gente, vamos animar. Eu não consigo colocar louvor para dentro de você. Ou você é um servo de Deus, um templo que adora a Deus 24 horas por dia. E no domingo se une com outros templos, outros cultos, para juntos celebrarmos. Ou senão a gente vai ficar aqui tentando animar a plateia. Programa de auditório. Quem quer dinheiro? Esse é programa de auditório. Ele se manifestou com toda a sua graça e verdade para dizer para nós que esse é o caminho. Mas nós temos problema com isso. De novo. Eu não quero um Jesus pleno de graça e verdade. Eu quero um Jesus com uma pistola. Eu quero um Jesus com metralhadora. Eu quero um Jesus que proclame a minha ideologia política, seja ela qual seja. Eu quero um Jesus que assine embaixo e seja subserviente do meu político, que ele é o grande representante de Deus na terra e Jesus é o seu servo. Eu quero um Jesus vingador. Eu quero um Jesus que me honre. Eu quero um Jesus com a espada na mão para matar o meu inimigo. Porque eu sou do Senhor. E a espada de Deus virá contra o meu inimigo. O Jesus que eu conheço está dizendo para você amar o seu inimigo. E para você orar por quem te persegue. E dizendo a você que você é bem-aventurado se te perseguirem. Bem-aventurados os que choram. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Não aqueles que têm o poder da justiça. Bem-aventurados são os perseguidos, não os que perseguem. São os que choram e não os que dão risada. Eu não sei se esse Jesus te agrada, mas ele é graça e verdade. E ele apareceu para nós, cheio de graça e verdade. E quando foi preso, Pedro tirou a espada, que deveria ser do próprio soldado, o Malco, e mandou na cabeça dele. Eu sempre digo, eu não sei se Pedro era um cara exímio espadachim, que acertou exatamente a orelha, ou se era muito grosso e errou o meio da cabeça. Mas ele puxa a espada e diz, Jesus, não, Pedro. Se eu quisesse, eu oraria e viria um monte de exército de Deus aqui para acabar com todo mundo. Você ia gostar, né? Porque você gosta de ver sangue. Mas eu sou cheio de graça e verdade. Ele é o leão. Ele não é o leão, ele é o cordeiro. Já leu Apocalipse? Deveria. Capítulo 5? Deveria. O leão que vai rugir contra as obras de Satanás e da besta, lá no fim vai acontecer. Mas aqui ele veio como ovelha muda ao matadouro. Em silêncio. Cheio de graça e verdade. Esse Jesus não nos atrai. Faz um post no seu Instagram. Eu tenho experiência disso.
Coloca esse versículo e diga lá que Jesus não veio para derramar sangue e fazer a tua vingança contra o teu inimigo, mas ele veio para nos transformar em ovelhas no meio de lobos. Escreve o que está escrito nesses 2 versículos e coloca isso que é o que está escrito. Nenhum ateu vai te agredir, nenhum espírita vai te agredir, nenhum católico vai te bater, não vai ter nenhum muçulmano falando contra você, mas vai ter um bendito de um evangélico para te agredir com palavras e violência, porque o Jesus dele é tiro, porrada e bomba. Irmão, ele revelou Deus para nós. Mas se eu for para esse mundo lutar contra essa maldade com graça e com verdade, eu sou tonto. Acertou. Como é que eu vou mudar esse mundo? Ele não mandou a gente mudar o mundo. Parábola do semeador. Lança a semente. Você não controla. Vai cair entre espinhos, em terra rasa, vai cair pelo meio do caminho e umas vão cair na terra fértil. E Jesus explicou que nós somos semeadores, a palavra é a semente e a terra é o coração do homem. Tem gente que vai ouvir, tem gente que não vai ouvir. Gente que vai crer e vai sufocar e gente que não vai. Gente que vai crer e vai secar aquele ramo, não sei, mas eu sei que vai ter gente que vai crer. Quem são, Zé? Não sei, isso não é para nós. Ele só disse que eu sou semeador e eu só semeio. E na parábola seguinte ele fala que esses que foram semeados começam a crescer. E cresce o que é joio e cresce o que é trigo. E aí alguém fala assim, ô Senhor, tem joio no meio do trigo aqui? Tem. Tem uns falsos aqui? Tem. Quer que arranca? Não, eu sou cheio de graça e verdade. Teu papel é semear, não é arrancar. Deixe que cresçam juntos. No dia da ceifa, Deus faz a separação. Isso não é com você. Mas é que eu estou incomodado, Jesus, porque bate o vento, eu fico esbarrando nesse pecador joio. É o problema da senhora. Você é um higienista religioso que não pode sentar do lado do cara do ônibus que não é evangélico. Foge dessa gente, irmão. Foge dos santos do pau oco. O nosso Jesus é graça e verdade. Quando ninguém chegava perto de um leproso, ele tocava no leproso. Quando queriam apedrejar uma prostituta, ele ficava falando com a prostituta. Dizendo, eu não te condeno. Não peques mais, é você que está se condenando. Ele sentou com publicanos e pecadores, sem problema nenhum. Ele sentava na mesa, tal, quem vai jogar hoje? Tinha corintiano, flamenguista, e ele não tratou como se fosse gente normal. É que hoje tem jogo, irmão, e eu já tô. Nossos missionários vão estar em campo contra o Flamengo hoje, irmão. Os missionários lá no campo e a gente aqui só em oração. Senhor, protege eles, livra de todo mal, amém. Mas é brincadeira. Mas eu estou nervoso mesmo. Vai crescer junto. Lá no seu trabalho. E você vai ser o quê? Cheio de graça e de verdade. Apesar de que a rede de comunicação evangélica diz que você tem que apontar o dedo, pegar uma metralhadora, botar a bandeira de Israel. Jesus, o que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com a outra, mano? Te passando um monte de ritos para você manipular a divindade. Olha para Jesus, irmão. Eu queria encerrar hoje, já deu o horário. Olha para Jesus.